Capítulo 16. Não se pode servir a Deus e a Mamon. Salvação dos ricos. Resguardar-se da avareza. Jesus na casa de Zaqueu. Parábola do mal rico. Parábola dos talentos. Utilidade providencial da riqueza. Provas da riqueza e da miséria. Desigualdade das riquezas. Instruções dos espíritos. A verdadeira propriedade. Emprego da riqueza, desprendimento dos bens terrenos, transmissão da riqueza. Salvação dos ricos. Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou ele aborrecerá um e amará o outro, ou se aperfeiçoará um e desprezará o outro. Não podeis servir ao mesmo tempo a Deus e a Mamon. Lucas, capítulo 16, versículo 13. Então um jovem se aproximou de Jesus e disse: Bom mestre, o que é preciso fazer para alcançar a vida eterna? Jesus lhe respondeu: Por que me chamais de bom? Só Deus é bom. Se quereis entrar na vida, guardai os mandamentos. Que mandamentos? Perguntou-lhe. Jesus lhe respondeu: Não matareis, não cometereis adultério, não roubareis, não direis falso testemunho. Honrai vosso pai e vossa mãe, e amai ao vosso próximo como a vós mesmos. O jovem respondeu: Guardei todos esses mandamentos desde minha juventude. O que ainda me falta? Jesus lhe disse: Se quiserdes ser perfeito, ide, vendei o que tendes e dai aos pobres, e tereis um tesouro no céu. Depois, vinde e segue-me. Porém o jovem, ouvindo estas palavras, retirou-se muito triste, pois possuía muitos bens. E então Jesus disse a seus discípulos: Eu vos digo em verdade, que é bem difícil a um rico entrar no reino dos céus. Ainda vos digo mais: é mais fácil um camelo passar pelo buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Mateus, capítulo 19, versículo 16 a 24. Lucas, capítulo 18, versículo 18 a 25. Marcos, capítulo 10, versículo 17 a 25. Resguardar-se da avareza. Então um homem lhe disse do meio da multidão: Mestre, dizei a meu irmão que reparta comigo a herança que nos coube. Mas Jesus lhe disse: Homem, quem estabeleceu que eu pudesse ser juiz ou fazer vossas partilhas? Depois lhe disse: Tende cuidado para guardar-vos de toda avareza, pois, em qualquer abundância que o homem esteja, sua vida não depende dos bens que possui. Jesus lhes disse em seguida esta parábola: Havia um homem rico cujas terras tinham produzido extraordinariamente e revolvia dentro de si estes pensamentos: O que farei, se não tenho lugar onde guardar tudo o que vou colher? Eis o que farei, pensou. Derrubarei meus celeiros e construirei outros maiores, e aí colocarei toda a minha colheita e todos os meus bens, e direi à minha alma: Tendes agora muitos bens em reserva para muitos anos. Descansa, come, bebe, regala-te. Mas Deus, nesse mesmo instante, disse a esse homem: Como és insensato! Tua alma será arrebatada ainda esta noite, e para quem ficará isto que guardaste? Assim acontece com aquele que guarda tesouros para si mesmo e que não é rico perante Deus. Lucas, capítulo 12, versículo 13 a 21. Jesus na casa de Zaqueu. E tendo Jesus entrado em Jericó, atravessou a cidade. Havia lá um homem chamado Zaqueu, chefe dos publicanos e bastante rico, e querendo encontrar Jesus para conhecê-lo, não o podia devido à multidão, porque era de estatura baixa. Foi por isso que correu adiante e subiu numa grande árvore para vê-lo, pois ele devia passar por lá. E tendo Jesus chegado a esse lugar, levantou os olhos para o alto, e tendo visto, disse-lhe: Zaqueu, descei depressa, pois preciso ficar hoje em vossa casa. Zaqueu desceu depressa e recebeu-o com alegria.
Todos viram isso e disseram murmurando: ele foi hospedar-se na casa de um homem de má vida. Entretanto, Zaqueu, apresentando-se diante do Senhor, lhe disse: Senhor, dou a metade de meus bens aos pobres, e se fiz o mal a quem quer que seja, pago-lhe 4 vezes mais. Sobre o que Jesus lhe disse, esta casa recebeu hoje a salvação, pois este também é filho de Abraão, pois o Filho do Homem veio para procurar e salvar o que estava perdido. Lucas, capítulo 19, versículo 1 a 10. Parábola do mal rico. Havia um homem rico que se vestia de púrpura e linho, e que se cuidava magnificamente todos os dias. Havia também um mendigo chamado Lázaro, deitado à sua porta, todo coberto de chagas, que desejava saciar-se das migalhas que caíam da mesa do rico. Mas ninguém lhe dava nada, e os cães vinham lamber-lhe as chagas. Aconteceu que esse mendigo morreu e foi levado pelos anjos ao seio de Abraão. O rico também morreu e foi sepultado no inferno. E quando estava nos tormentos, levou os olhos ao alto e viu de longe Abraão e Lázaro em seu seio, e gritando disse estas palavras: Meu pai, tende piedade de mim. Envia-me Lázaro, a fim de que ele molhe a ponta de seu dedo na água para refrescar minha língua, pois sofro extremos tormentos nesta chama. Mas Abraão lhe respondeu: Meu filho, lembrai-vos do que recebestes vossos bens em vida, e que Lázaro somente recebeu males, por isso está agora na consolação, e vós nos tormentos. E além disso, está firmado um grande abismo entre nós e vós, de maneira que aqueles que querem passar daqui para onde estáis não podem, como não se pode passar daí para cá. O rico lhe disse: Eu vos suplico que o mandeis à casa de meu pai, onde tenho 5 irmãos, a fim de que eles dê testemunho, para que eles também não venham para este lugar de tormentos. Abraão lhe disse: Eles têm Moisés e os profetas, que eles os ouçam. Mas o rico respondeu: Meu pai, se algum dos mortos for encontrá-los, farão penitência. Abraão lhe respondeu: Se eles não ouvem nem a Moisés e nem os profetas, não acreditarão em mais nada, ainda que algum dos mortos ressuscite. Lucas, capítulo 16, versículo 19 a 31. Parábola dos talentos. O Senhor age como um homem que, tendo que fazer uma longa viagem para fora de seu país, chamou seus servidores e lhes entregou seus bens. E tendo dado 5 talentos a um, 2 ao outro e 1 a outro, segundo a capacidade diferente de cada um, logo partiu. Aquele, pois, que havia recebido 5 talentos, foi-se embora, negociou esse dinheiro e ganhou outros 5. Aquele que havia recebido 2, ganhou da mesma forma outros 2. Mas aquele que havia recebido apenas 1, cavou um buraco na terra e lá guardou o dinheiro do seu amo. Muito tempo depois, tendo o amo voltado, chamou os seus servidores para que lhes prestassem contas. E aquele que havia recebido 5 talentos veio e apresentou-lhe outros 5, dizendo-lhe: Senhor, vós me colocastes 5 talentos nas mãos, e tendes aqui mais outros 5 que ganhei. O amo respondeu-lhe: Bom e fiel servidor, por que fostes fiel com pouca coisa? Dar-vos-ei muitas outras, entrai no gozo de vosso Senhor. Aquele que havia recebido 2 talentos também veio se apresentar e disse: Senhor, vós me colocastes 2 talentos nas mãos, tendes aqui mais outros 2 que ganhei. E o amo respondeu-lhe: Bom e fiel servidor, porque fostes fiel com pouca coisa, dar-vos-ei muitas outras, entrai no gozo de vosso Senhor. Aquele que tinha recebido apenas 1 talento veio em seguida e lhe disse: Senhor, sei que sois exigente, que ceifais onde não semeastes, e que colheis onde não haveis semeado, porque eu vos temia, fui esconder vosso dinheiro na terra, eis aqui, e vos entrego o que vos pertence. Mas o amo respondeu-lhe: Servidor mau e preguiçoso, sabíeis que ceifo onde não semeei, e que colho onde não espalhei. Devieis, pois, colocar meu dinheiro nas mãos dos banqueiros, a fim de que, em meu retorno, retirasse com juros o que me pertencia. Tirai-lhe, pois, o talento, e dai-o àquele que tem 10 talentos.
Pois dar-se-á a todos que têm e terão em abundância, mas aquele que não tem, tirar-se-lhe-á até mesmo o que parece ter. E que se lance esse servidor inútil nas trevas exteriores. Ali haverá choros e ranger de Mateus, capítulo 25, versículo 14 a 30. Utilidade providencial da riqueza. Provas da riqueza e da miséria. A riqueza se tornaria um obstáculo absoluto à salvação daqueles que a possuem se interpretarmos ao pé da letra certas palavras de Jesus e não procurarmos entender o seu sentido. Deus, que o distribuiu, teria colocado nas mãos de alguns um meio inevitável de perdição, pensamento que contraria a razão. A riqueza é, sem dúvida, uma prova bastante arriscada, mais perigosa do que a miséria, em virtude das excitações, das tentações que oferece e da fascinação que exerce. É o supremo excitante do orgulho, do egoísmo e da vida sensual. É o laço mais forte que prende o homem à terra e desvia seus pensamentos do céu. Causa tamanha perturbação que se vê, frequentemente, aquele que passa da miséria à fortuna esquecer-se depressa da sua condição anterior, daqueles que foram seus companheiros, que o ajudaram, tornando-se insensível, egoísta e fútil. Mas embora a riqueza dificulte o caminho, não significa que o torne impossível e não possa vir a ser até um meio de salvação nas mãos daquele que dela sabe fazer bom uso, tal como certos venenos que restabelecem a saúde, quando empregados apropriadamente e com equilíbrio. Quando Jesus responde ao jovem que o interrogava sobre os meios de alcançar a vida eterna, desfazei-vos de todos os vossos bens e segue-me. Não pretendia estabelecer como condição absoluta que cada um deva se desfazer do que possui e que a salvação só se consegue a esse preço, mas mostrar que o amor possessivo aos bens terrenos é um obstáculo à salvação. Aquele jovem, de fato, julgava-se quite com a lei, porque havia cumprido certos mandamentos e, no entanto, recua perante a ideia de abandonar seus bens, seu desejo de alcançar a vida eterna não ia até o sacrifício de desfazer-se do que possuía. A proposta de Jesus era uma questão decisiva para esclarecer o pensamento do jovem. Ele podia, sem dúvida, ser um padrão de homem honesto perante o mundo, não fazer o mal a ninguém, não maldizer seu próximo, não ser nem leviano, fútil ou orgulhoso, honrar seu pai e sua mãe, mas não possuir a verdadeira caridade, pois sua virtude não chegava até a renúncia em favor do próximo. O que Jesus quis demonstrar era uma aplicação do princípio: fora da caridade não há salvação. A consequência destas palavras, se consideradas ao pé da letra, em seu exato sentido seria a abolição da riqueza por ser prejudicial à felicidade futura e como causa de incontáveis males na terra. Seria também a condenação do trabalho que a pode conquistar. Isto seria um absurdo, uma vez que reconduziria o homem à vida selvagem e que estaria em contradição com a lei do progresso, que é uma lei de Deus. Se a riqueza é a fonte de muitos males, se provoca tantas más paixões e tantos crimes, não é a ela que devemos culpar, e sim ao homem que dela abusa, como abusa de todos os dons que Deus lhe dá. Esse abuso torna ruim o que lhe poderia ser útil. É a consequência do estado de inferioridade do mundo terreno. Se a riqueza devesse apenas produzir o mal, Deus não a colocaria na terra. Cabe ao homem fazer dela surgir o bem. Se ela não é um elemento direto do progresso moral, é, sem constentação, um poderoso elemento de progresso intelectual. De fato, o homem tem por missão trabalhar para o melhoramento material da terra, deve desbravá-la, prepará-la e saneá-la para um dia receber toda a população que sua extensão comporta. Para alimentar toda essa população que cresce sem cessar, é preciso aumentar sua produção. Se a produção de uma região é insuficiente, é preciso procurá-la fora. Por isso mesmo, as relações entre os povos tornam-se uma necessidade. Para facilitá-las, é preciso destruir os obstáculos materiais que as separam e tornar as comunicações mais rápidas. Para os trabalhos das gerações que se realizam no decorrer dos séculos, o homem teve de extrair materiais das próprias entranhas da terra, procurou na ciência os meios de executá-los, mais segura e rapidamente, mas para fazê-los cumprir necessitava de recursos. A necessidade fez com que criasse a riqueza, assim como ela o fez descobrir a ciência.
A atividade exigida para esses mesmos trabalhos aumenta e desenvolve sua inteligência. Essa inteligência, que ele a princípio concentra na satisfação das necessidades materiais, o ajudará mais tarde a compreender as grandes verdades morais. Sem a riqueza, que é o principal meio de realização das necessidades do homem, não haveria grandes trabalhos, nem atividades, nem estímulos, nem pesquisas. É, com razão, que ela é considerada um elemento de progresso. Desigualdade das riquezas. A desigualdade das riquezas é um desses problemas que se procura resolver em vão, desde que se considere apenas a vida atual. A principal questão que se apresenta é esta: por que todos os homens não são igualmente ricos? Eles não são por uma razão muito simples, porque não são igualmente inteligentes, ativos e laboriosos para adquirir, nem moderados e previdentes para conservar. Está matematicamente demonstrado que se a riqueza fosse igualmente repartida, daria a cada qual uma parte mínima e insuficiente. Supondo-se que essa diferença fosse feita, o equilíbrio seria rompido em pouco tempo pelas diferenças de qualidade e de aptidões de cada um. Que, se isso fosse possível e durável, cada um tendo somente o necessário para viver, resultaria na destruição de todos os grandes trabalhos que contribuem para o progresso e bem-estar da humanidade, que ao supor que ela daria a cada um o necessário, não haveria mais o estímulo que impulsiona o homem às grandes descobertas e aos empreendimentos úteis. Se Deus a concentra em certos pontos, é para que dali ela se expanda em quantidade suficiente de acordo com as necessidades. Admitindo-se isto, pergunta-se, por que Deus a dá a pessoas incapazes de fazê-la frutificar para o bem de todos? É novamente uma prova da sabedoria e da bondade de Deus. Dando ao homem o livre-arbítrio, quis que ele chegasse, por sua própria ação, a estabelecer a diferença entre o bem e o mal, de tal forma que a prática do bem fosse o resultado de seus esforços e de sua própria vontade. O homem não deve ser conduzido fatalmente nem ao bem e nem ao mal, porque seria apenas um ser passivo, irresponsável como os animais. A riqueza é um meio de colocá-la à prova moralmente, mas, como ela é, ao mesmo tempo, um poderoso meio de ação para o progresso, Deus não quer que ela fique por muito tempo improdutiva, e eis por que a transferem incessantemente. Cada qual deve possuí-la para aprender a utilizá-la e demonstrar que uso dela saberá fazer. Mas há uma impossibilidade material de que todos a possuam ao mesmo tempo. Se todas as pessoas a possuíssem, ninguém trabalharia e o melhoramento da terra sofreria com isso. Essa é a razão de cada um a possuir por sua vez. Desta maneira, aquele que hoje não a tem, já a teve ou a terá em uma outra existência, e outro que a tem agora poderá não ter mais amanhã. Há ricos e pobres porque Deus, sendo justo como é, determina cada um trabalhar por sua vez. A pobreza é para uns a prova de paciência e resignação, a riqueza é para outros a prova de caridade e abnegação. Lamenta-se com razão o péssimo uso que algumas pessoas fazem de suas riquezas, as vergonhas, paixões que a cobiça desperta, e pergunta-se: Deus é justo ao dar a riqueza a tais pessoas? É claro que se o homem tivesse apenas uma existência, nada justificaria tal repartição dos bens da terra. Entretanto, se em vez de limitar sua visão à vida presente, considerar o conjunto das existências, vê que tudo se equilibra com justiça. Assim, o pobre não tem motivos para acusar a providência, nem de invejar os ricos, e nem estes têm motivos para vangloriar-se dos que possuem. Se abusam da riqueza, não será nem com decretos, nem com leis que limitem o supérfluo e o luxo que se poderá remediar o mal. As leis podem momentaneamente modificar o exterior, mas não o coração. Eis porque essas leis têm apenas uma duração temporária e são sempre seguidas de uma reação desenfreada. A origem do mal está no egoísmo e no orgulho. Os abusos de toda espécie cessarão por si mesmos quando os homens deixarem-se reger pela lei da caridade.